Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo, né? É isso aí, gente. Feliz 2025 para todo mundo, né? Que esse ano seja um ano de expansão, né? De sabedoria, né? De muito crescimento, que seja o ano da colheita na nossa vida. E que a gente esteja preparado, né? Para receber essa colheita nesse ano, né? E é isso. Bom, né? Para quem vou estar pedindo, né, para quem puder, tá comentando, né, compartilhando e curtindo, se inscrevendo no canal, tá bom? Isso vem ajudando bastante no meu trabalho, tá certo? E aí eu vou estar colocando aí os preços não, né? Mas sempre as chamadas para jogos, para consultas pessoais, os outros trabalhos que a gente tem do canal, tá bom? Né? Que são os perfumes. Tenho já o aromatizador, que eu não trouxe, deixei ele lá, tá, gente? Depois no outro vídeo eu trago, tá bom? Mas ficou pronto já, alguns. E aí, tá aí, né? Pra quem puder. E vou vendo, esse ano a gente vai vir com mais trabalhos, novidades aqui pra dentro do canal, tá bom? E é isso, o canal continua, tá bom? O canal não vai parar, graças a Deus. Né? Isso é o caminho certo mesmo, tá? Tá se fazendo. Espiritualmente é o caminho certo. Não existe bloqueios para isso, tá bom? Mas o trabalho do canal, a gente vai estar aqui esse ano mudando algumas coisas sim, tá bom? Vejo essa necessidade, né? De estar mudando algumas coisas. Vai manter, a gente não vai estar falando de orixá aqui esse ano, tá bom? Esse ano, pelo menos por enquanto não, tá? Então, vamos ver. Talvez mais pra frente venha com alguns vídeos de alguma coisa, a gente pode estar falando. Mas por enquanto vai permanecer, tá? Do jeito que eu falei no último vídeo, tá bom? Tive minha consulta, né, com o Babá Caiodê, tenho que ir agradecendo aí, né? Foi, gente, uma experiência extraordinária. Foi muito. Eu ainda tô processando tudo, né? Na minha cabeça, mas tudo faz muito sentido. Muito sentido, sim, bastante. Eu fiquei muito feliz, né? Diante das orientações que eu tive e desse pedacinho de mim que eu abri, né? A coisa é muito mais séria do que eu imaginava em alguns pontos. Pensa um vulcão pronto a explodir. Sou eu. Praticamente é isso, tá? Resumindo. Eu não vou falar muitas coisas aqui. Mas impressionante. Assim, eu nunca tinha jogado pela IFA, foi a primeira vez que eu tinha jogado, que eu joguei, né? É muito interessante, muito interessante. E a maneira também como tudo é feito é bem interessante. E já abriu, né? Porque assim, só vou estar explicando essa parte para vocês entenderem. Eles sacam os odus, né? E eles contam como se fosse uma história, né? Daquele odum. Como se fosse um versículo, sabe? Daquele odum. E logo no primeiro, ele veio falando uma coisa que eu tinha sonhado um tempo atrás. Eu realmente tinha sonhado com isso. E aí, tanto que ele começa a falar, eu fiz assim com o dedinho. Eu já sonhei com isso. Eu sonhei com isso um tempo atrás. Né? E realmente, gente, eu sonhei, sim, escrito com aquilo que estava sendo falado pra mim. Na verdade, muitas coisas foram batendo mesmo, né? Então é isso, né? Então eu perguntei algumas coisas aqui sobre o canal. Não tudo, tá? Porque não deu tempo de estar falando tudo. Aí, como eu tenho algumas coisas pra estar resolvendo, né, com relação a isso, aí eu vou vendo isso, tá? Com o decorrer do tempo. Mas foi como o meu babá mesmo tinha falado, né? Eu deveria continuar com o trabalho. Mas a gente vai estar mudando algumas coisas, tá bom? E eu pretendo esse ano, tá? Isso daí eu acho que é o insight que veio aqui na mesa. Inclusive eu já vinha pensando nisso. Nesse ano a gente vai trabalhar muito sagrado feminino. Vamos trabalhar muito essa força feminina. Mesmo para vocês que são homens, tá? Porque o sagrado feminino, a energia feminina, é a energia criadora. É a energia geradora. Aquilo que potencializa a nossa vida, né?
tem muito a ver com traz essa energia da criatividade, da fertilidade. Então a gente vai estar trabalhando muito essa questão do sagrado feminino, essa energia feminina aqui dentro do canal, dentro de 2025, tá bom? A gente vai fazer muitas tiragens com o oráculo das deusas. A gente vai estar trabalhando bastante isso aqui. Esse oráculo é sensacional. Eu vim aprendendo a usar ele. Gente, é formidável. Eu uso ele nas minhas leituras. Para quem joga comigo, pessoal, faz os jogos, né, mais completos. A gente vem trabalhando e ele é surreal. Né? Ele é muito bom. Então eu vou estar trabalhando bastante com ele. A gente vai estar falando das entidades, mas como eu disse, vai diminuir, tá? Não vai ser uma entidade atrás da outra, como a gente fazia. Então eu posso estar trazendo uma aqui por mês, a gente está fazendo alguma coisa, até eu ter a direção mais correta com relação a isso, tá bom? Aí vendo como que a gente pode estar agregando. Aí a gente vai indo. Vou estar tentando fazer vídeos sobre signos, vamos trazer um pouco essa questão da energia dos planetas, vamos estar falando algumas coisas nesse sentido, porque agora eu vou ter que buscar conteúdo, né? Pra tá fazendo conteúdo novo aqui. Mas essa questão do sagrado feminino eu acho muito importante, tá? Vamos tentar se conhecer de verdade, porque o tarô, o baralho cigano, os oráculos, no geral, eles trazem esse potencial de autoconhecimento. São ferramentas de autoconhecimento. Eu não quero e eu não vou vir aqui ficar fazendo jogos de ele vai me procurar, não vou, eu não vou, tá? A gente pode falar de amor, sim, mas de uma forma mais construtiva, tá bom? Que eu acho isso importante. Pra gente ter um amor, a gente precisa consolidar bases na nossa vida. Então isso é importante da gente vir aqui tá falando. E aí é isso, resumindo, vocês vão ter que me aturar aqui desde 2025. Nada muda. Ficaremos aqui, tá bom? Não sei como é que vai ser essa questão da programação, tá bom? Isso daí, gente, vai ser coisas que eu só vou estar desenvolvendo conforme o tempo. Pode estar mudando? Pode. Conforme vai vindo orientação, eu vou fazendo, tá bom? Isso daí é... Vou estar tentando me programar pra gente estar fazendo as lives, tá aí batendo um papo, que seja, tá bom? Vamos tentar fazer isso, sim. Quem sabe, se tudo der certo, a gente pode estar marcando isso uma vez por semana, já que os vídeos do canal saem uma vez por semana. Marcar um horário de domingo que eu possa estar fazendo. Quando não der, não tem problema. Eu trago o vídeo gravado e aviso. Mas vamos tentar. Vou tentar estar me programando pra gente estar fazendo isso. Tá certo? Eu acho que é isso, né? Eu acho que não tem muitos recados além disso. Tá? Pra gente estar passando. Eu acho que é isso. Eu acho que sim, tá? E aí, foi como eu disse no outro vídeo, no último vídeo, tá bom? Essa questão espiritual, né, que eu vou estar vivendo dentro de 2025, vai ficar meio que em off. Eu não vou estar falando muito aqui, não vou estar falando na realidade. Posso estar trazendo algum ensinamento que eu achar bacana e que me for permitido? Posso, né? Posso estar trazendo algumas... Das ciganas a gente vai estar falando normal, porque esse trabalho é delas, né? Elas que regem, isso daí não vai estar mudando, tá bom? Isso daí continua. Mas com relação à minha parte, né? Assim, espiritual, da minha doutrina, da minha religião, aí as mudanças que podem vir estar acontecendo, eu não vou estar mais comentando aqui. Não é nunca. O que for bacana eu posso vir estar trazendo, mas não da forma como eu tava, tá? Aí tem algumas coisas que eu vou estar mudando. Então, como é que eu posso dizer? Não estranhem. E eu não tô saindo da macumba, gente. Eu só tô me aprofundando, mas de outra forma, tá? Só vou me aprofundar, mas de outra forma. Sair não, só vou me aprofundar. Mas não vou estar trazendo tanto aqui, tá bom? Algumas coisas. O que for que eu achar bacana a gente tá falando, a gente fala. Tá? E o que eu acho que vai estar agregando para vocês. E conforme eu for crescendo e isso for sendo permitido, aí eu vou estar trazendo, alimentando isso para vocês, repassando esse conhecimento, porque isso é importante. Não adianta eu aprender e guardar para mim, né? Tem coisas que eu puder passar que sim, eu vou estar passando aqui. Isso daí vocês não tenham dúvidas. E algumas coisas bacanas que eu achar, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Mas
vou estar vivendo algumas coisas em off que eu acho bacana também pra mim, tá bom? Então é isso, né? Então, pro nosso primeiro vídeo do ano, vamos falar aqui, trazer... Deixa eu estar fazendo um negócio aqui, gente, antes que caia, né? E eu nem percebo que vai acabar a bateria e eu deixo aí sem o negócio. E aí vamos tá fazendo aqui as previsões para 2025, tá? Lembrando sempre, gente, que tarô, né, baralho cigano, eu vou falar qualquer oráculo, porque é qualquer oráculo. Lógico que esses oráculos que a gente conversou no último vídeo, eles são diferentes, né? Eles têm essa questão espiritual muito mais profunda. Então, ali é uma outra visão. Mas eles também vão trazer direções, que nem eu disse. E isso depende muito da gente, da autorresponsabilidade e da gente querer estar mudando, da gente querer estar progredindo, né, na nossa vida. Então, eu vou estar fazendo aqui um jogo um pouco diferente. A gente pode estar vendo algumas situações que podem estar acontecendo dentro do campo de carreira, né? Assim, financeiro, enfim, amor, né? O que mais que eu coloquei aqui que eu já esqueci? Financeiro, carreira, espiritual e amor. A gente pode estar vendo, né? Assim, podemos, tá? Porém, eu vou fazer esse jogo que eu já fiz aqui, que ele chama análise de SWOT. A gente vai estar analisando as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças que podem estar surgindo para você dentro de 2025. Isso é uma forma de você estar se trabalhando, olhando para você e como tá lidando com algumas situações que podem estar aparecendo, tá bom? Como eu disse, lembrando sempre que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Não tem nada a ver com adivinhação, né? Nós estamos aqui lendo a energia de vocês. E quando é um jogo geral, gente, são tendências. Não tem como vocês estarem... Eu estar dizendo que isso realmente vai acontecer na vida de vocês. Mesmo quando é um jogo particular, tem essa questão. A gente pode dar direção, mas aí quem vai fazer, quem determina o rumo, a trajetória da vida de vocês são vocês, né? Então, sempre lembrando isso, tá? Nós não somos responsáveis, né? E nunca tomem decisões baseadas numa leitura geral, tá bom? Vamos tentar pegar aquilo que ressoa com a gente e como a gente pode estar potencializando e trabalhando isso de alguma forma na nossa vida. Vamos trazer essa autorresponsabilidade e o autoconhecimento, tá bom? E eu espero estar ajudando vocês aqui, tá? Conforme a gente for vendo aqui as situações, tá bom? Então, é isso, tá? Pra vocês estarem se conectando, deixa eu estar anotando aqui um negócio, tá? Porque aí eu já coloco o tempo certo aí, tá? 13 e 12. Pra não ser caso. Então, aqui, tá? Vocês podem estar escolhendo entre a pedrinha vermelha e a pedrinha... Aqui é a pirita, né? Que é a pedrinha dourada. Eu tô vindo com a cor que eu passei o Réveillon. Na verdade, eu passei com quase todas as cores, tá? Mas, eu era tipo, bota a mão em mim, quem tá só de branco, fica perto, que eu vou estar passando energia de todas as cores. Gente, literalmente, acho que eu tava com várias cores. Mas o principal era o vermelho e o dourado, tá bom? Eu dei um jeito de colocar um pouco de cor em cada canto. Era quase um arco-íris a pessoa. Então, aí vocês podem estar escolhendo uma das pedrinhas, tá bom? E aí, deixa eu estar separando aqui os baralhos, que hoje eu trouxe um pouquinho mais de baralho pra gente estar trabalhando aqui. Deixa eu estar separando. Vou colocar aqui, tá? Enquanto isso, vocês vão estar se conectando aí, tá? Vou fazer a nossa mentalização aqui, cantando com essas ciganas. Aqui certinho, que eu já sei. Então, deixa eu estar anotando aqui. Tá, a gente vai fazer a mentalização. Escolha a sua opção. Ah, não vai ficar pro peso, tá ótimo. Já tá bem bom. Vamos lá. Ô, tchau, ciganos. Ô, tchau, ciganos. Ô, tchau, ô, ciganinha, eu vou cantar em seu louvor.
Ô ciganinha, eu vou cantar em seu louvor. Na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Ô, na barra da sua saia, ô, corre água e nasce flor. Rosa vermelha, eu vou cantar em seu louvor. Rosa vermelha, eu vou cantar em seu louvor. Ou na barra da sua saia, oh, corre água e nasce flor. Ou na barra da sua saia, oh, corre água e nasce flor. Ô, tchau, ciganas, laroie. Que as senhoras venham regendo as minhas mãos e trazendo a intuição, a clarificação para esse trabalho. Que eu seja um instrumento de paz, de luz e de clarificação a todos aqueles que buscam uma luz no seu caminho. Que a gente possa estar trazendo uma orientação a cada um dos consulentes que se conectarem, que assistirem esse vídeo. Ô, tchau, ciganas, que rejam as minhas mãos nesse momento. É isso aí. Vamos cá, gente. Vamos começar com a pedrinha vermelha hoje, tá? Saca a pedrinha vermelha. Deixa eu estar anotando aqui. Fica mais fácil, porque aí depois eu fico toda perdida, tá? Vamos começar aqui com a opção vermelha, tá? Para os consulentes que se conectaram com a opção número 1, a pedra vermelha, né? Quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças para eles dentro do ano de 2025, ciganos? Lembrando que tudo são tendências, né? Como eles podem estar se direcionando, né? Podem estar trabalhando essas forças, né? Na vida deles, ou as ameaças, enfim, né? Vamos estar trazendo uma luz para eles aí dentro do ano de 2025. Como melhor eles podem trabalhar essas energias dentro do ano, tá bom? As forças e a fraqueza são coisas que nós temos controle. A gente consegue controlar na gente, né? As oportunidades e as ameaças são fatores externos que a gente não tem tanto controle, tá bom? Que às vezes não depende da gente, tá bom? Mas aí pode estar trazendo uma luz diante de algumas coisas para vocês, tá? As forças, cigano. A força. Oh, tchau, Oriô. Oh, tchau. Os enamorados. Tá? A fraqueza. A lua. As oportunidades. O hierofante. As ameaças. As ameaças. A força. Aqui eu tenho a temperança. Trago o baralho de cigana. Hoje só os maiores. Deixa eu ver aqui. Pode ser, se eu precisar do outro. Situações. Eu vou pegar com outro. Vou pegar com outro. E aí, se precisar, eu te dou um cigano, tá bom? Para financeiro. Só que eu não sei se vai caber aqui, mas a gente dá um jeito. Financeiro. O pajem de copas. Carreira. Que virou. Eu vou pegar que virou, tá? Porque caiu uma
Só que virou aqui ao mesmo tempo o 10 de ouros, que é muito bom pra carreira, né? É, espiritual. Espiritual. Nove de ouros. E para amor. O 7 de paus. 2 de copas. Aqui me traz um arcano que vai poder estar regendo eles, mas assim, dentro de 2025, tá bom? E é que se precisar qualificar, eu vou qualificar com o baralho seguinte, tá bom? O arcano que vai reger. O arcano que vai reger a opção número 1. O imperador. A imperatriz. Ah, eu não vou... Eu vi ela dele, eu vi aqui, vou deixar ela aqui, olha. O fundo dele aqui tá com a imperatriz. Então, vamos embora, tá? Bom, você já vem trazendo o imperador, que é o arcano que vai estar regendo vocês dentro de 2025. O que eu posso estar falando pra vocês diante disso, tá? É um ano que eu vou dizer que pode ser um ano de conquistas. Tem tudo pra ser um ano de conquistas, tá? Pra vocês. Até porque a gente tem aqui, ó, a imperatriz também no fundo do tarô. Então, é um ano pra abusar da criatividade. Tá falando de um solo muito fértil pra vocês dentro de 2025. A tendência de até tudo aquilo que vocês podem ter. É o ano da colheita, né? Aquilo que vocês vieram plantando, estar colhendo dentro de 2025. Ou seja um ano para plantar novas sementes. Então, tá começando, como é que eu posso dizer para vocês? Cultivar, né? Novas ideias, novos comportamentos. A imperatriz sempre vai falar muito de abusar dessa energia criativa, que é uma energia feminina, né? Tem muito a ver com isso. Essa questão de gerar, essa questão de nutrir. E a gente tem em contrapartida o imperador, que vem falando dessa questão de conquista. É um ano, tá? Que você tem tudo, ou vai ter, eu vou dizer assim para vocês, essa oportunidade, até porque saiu para vocês aqui em carreira e no espiritual 2 cartas muito positivas. Então, de vocês virem colhendo os bons frutos, eu vou dizer para vocês, dentro dessas 2 áreas. Pode ser um ano de conquista material, tá bom? Mas o imperador também vem dizendo que não é um ano para perder tempo com aquilo que não se deve. Porque ele não vai focar, o imperador nunca vai focar, eu vou dizer isso para vocês, em coisas superficiais. Porque o imperador, ele tá ali para conquistar reinos, para conquistar territórios. Ele não vai perder tempo com coisas banais. Então, já coloca isso daí como uma dica para vocês também. Não se distraiam diante das conquistas que vocês querem alcançar dentro de 2025. É um ano para estar plantando, um ano para estar gerando novas situações ou novas oportunidades. Eu vou estar dizendo isso, tá? Pra vocês aqui. Mas é um ano também pra gente ter um pouco de cuidado. Eu vou estar falando isso, porque eu tenho bem aqui também no campo da ameaça a carta da força. Então, o imperador, ele pode ter esse lado meio tirano, né? Ele pode ter esse lado meio tirano. Ele pode ter uma questão muito baseada com orgulho. Então, tomar o cuidado com o orgulho, com a vaidade, com a força, mas eu diria nessa questão, cuidado como você fala, né? Então, cuidado para não ser meio tirano. Vou dizer, eu vou usar essa palavra, tá?
porque é o que vem na minha cabeça. Cuidado para não ser injusto diante de algumas atitudes. Porque você pode vir meio sangue nos olhos, né? Diante dessas conquistas. Ou até mais, não se deixe envaidecer diante dessas oportunidades, dessas conquistas que podem estar surgindo na sua vida, tá bom? Aqui, o arcano, eu vou dizer muito que o imperador, tá? Ele vai trazer isso para mim também, esta questão, eu vou falar de liderança, mas de uma liderança com relação a gente. Então vai ser um ano que vai te trazer essa oportunidade de você ser o líder da sua própria vida. Para quem tem esse desejo, por exemplo, de empreender, eu diria que existe esse potencial e eu vou dar isso como dica para vocês. Quem sabe começar ou a estudar, ou fazer cursos de empreendedorismo, ou começar de alguma forma a focar nessa ideia que você tem. Por quê? É um ano para ser líder. É um ano que fala de liderança. É um ano onde você vai ter essa energia de liderança muito grande aí no seu caminho. E a gente tem em contrapartida a Imperatriz, que vem falando exatamente desse solo fértil. Daquilo que eu planto, eu vou colher. Eu vou falar que é um ano da justiça, apesar de não estar aqui. Porque a gente lembrando sempre desse detalhe, que a gente planta, a gente colhe, né? Então também não adianta ficar sentado dentro de casa, repetindo os mesmos padrões de comportamento, ou me vitimizando, que eu não vou estar colhendo coisas boas, né, gente? Eu tenho que ir atrás, focar naquilo que eu quero. É um ano para eu ser o líder da minha própria vida. Então foi aquilo que a gente falou, por exemplo, com a questão do eremita. É um momento para estar refletindo, né? Sobre os meus comportamentos, estar me enxergando, acessando essa luz que existe dentro de mim, né? Para que eu consiga estar alcançando os meus objetivos de uma forma mais, como é que se diz? De uma forma realizadora, tá bom? Vou estar falando isso aqui. Que nem eu disse, essa questão da justiça, então tomar um pouco cuidado, tá? Com a maneira como você vai se posicionar diante das pessoas também. E eu vou estar falando isso aqui, porque aqui a energia é yin yang. Eu não mostrei as cartas, né, gente? Eu só fui falando, mas eu não mostrei. Aqui, ó, conforme eu vou tirando, eu vou mostrando, tá? Tem imperador e imperatriz. A força masculina e a força feminina. Como eu tenho a força aqui, então tentar é o equilíbrio que a gente falou da dualidade, né? Então, tentar manter um equilíbrio entre essa força, essa energia feminina e a energia masculina. Aqui podem ser pessoas que têm mais essa tendência, se você é mulher, independente se você é mulher, ter mais essa posição de homem, mas de vir liderando, de vir mais doando. Talvez seja um ano que você vai ter que aprender a receber, né? Que é essa energia yin yang. Trazer um equilíbrio entre o se doar ou dar e o receber. Vai ser um ano que talvez você tenha que aprender a receber também. Eu vou estar falando isso porque eu senti isso, tá? Meio que controlar esse ímpeto. Talvez não vir... eu não vou falar agindo de uma forma mais masculina, mas se posicionando dentro de uma energia muito mais reativa masculina. Você entendeu? Porque eu sou assim. Hoje, graças a Deus, eu mudei bastante. Mas eu era muito assim. Mas porque isso era uma condição minha. Eu tive que resgatar essa minha feminilidade. Então, se você é mulher, tentar olhar para isso. E isso não é ser vulnerável. Eu não estou dizendo que você tenha que, por exemplo, se deixar de lado, né? Mas é alcançar, ou talvez acessar essa força feminina que existe dentro de você. A amabilidade, a doçura. Em alguns momentos, vencemos batalhas não como um trovão ensurdecedor ou como um general de batalha. Às vezes é na doçura das palavras, na doçura dos movimentos, gestos, né? Então, eu vejo muito assim, de estar trazendo essas duas energias, ou tentando equilibrar um pouco essas duas energias, tá bom? Dentro desse ano, tá? A sua força.
A gente traz aqui o arcano dos amantes, né? Ou dos enamorados. Bom, o que eu vou falar aqui? A sua força vai ser, para muitos casos, estar decidido dentro de 2025. Porque além de falar dessa questão de amor, né? Da paixão, não é amor. O arcano dos namorados eu não vou falar tanto de amor, mas ele fala de paixão. Esse desejo, né? É aquele frio na barriga, né? De estar se apaixonando, de estar conhecendo alguém diferente, um exemplo. Mas ele também fala que é o momento de tomar decisões, né? Então, 2025 eu vejo muito assim, que a sua força talvez vai ser em tomar algumas atitudes, em algumas situações na sua vida. Trazer as decisões ou tomar decisões que você precise tomar, tá? É isso que vai ser o seu ponto-chave ou a sua força, né? Talvez seja se apaixonar dentro de 2025. Pode ser. E eu vejo aqui, porque eu já tinha batido o olho aqui na oportunidade, e eu não vou negar que aqui saiu um casal, o imperador e a imperatriz, e eu tenho 2 de copas aqui também, tá? Então, para muitas pessoas, pode estar trazendo alguma oportunidade dentro do campo afetivo. E sua maior força talvez seja estar apaixonado dentro de 2025. Mas apaixonado talvez pela vida, pelas novas oportunidades, por esse novo olhar que você vai ter diante da vida. Talvez estar se apaixonando por você novamente dentro de 2025. Porque, como eu disse, é esse chamado para olhar para dentro de si, né? E você pode se tornar uma pessoa mais decidida dentro de 2025, diante das novas oportunidades ou das decisões que você vai estar tomando. É como se isso para você, de alguma forma, fosse trazer esse olhar mais apaixonante, ou te trouxesse essa visão, talvez eu vou falar de entusiasmo, talvez perante a vida, mas a sua maior força vai ser se tornar uma pessoa decidida e tomar decisões, eu vou dizer isso. Você vai saber quais são as decisões, né, que você precisa tomar dentro desse ano, tá? Talvez não estar tão perdido, assim, em dúvida com relação às coisas, tá? Sua fraqueza, contrapartida, eu tenho a carta da lua. Então, eu vou estar falando aqui o que pra vocês? Olha, de novo, eu tenho essa energia dual. Aqui, ó. O lobo branco, o lobo preto. Tenho aqui de novo, tá? Então, eu vou falar muito que a sua fraqueza talvez seja estar encontrando o equilíbrio dentro desse campo emocional. Tá bom? Aqui. A sua maior fraqueza vai ser o campo emocional. Eu vou estar dizendo isso. Vou estar dizendo muito, talvez, alguma coisa com relação a ciclos, porque a lua fala de ciclos também, né? Porque a gente tem os ciclos lunares, então pode ser dentro de alguns ciclos aqui. Pode ser essa questão do oculto, mas aonde que eu vou entrar no oculto? Aqui. Eu vou estar entrando. A lua, quando a gente fala essa questão do oculto, da lua, ela pode estar falando de situações ocultas, para algumas pessoas pode, né? Ela vai estar trazendo essa conotação. Mas o oculto é aquilo que a gente não tem clareza com relação a nós mesmos, né? A lua, ela traz essa sombra, eu vou dizer, essa questão da sombra, é aquilo que a gente não tem percepção sobre nós, é aquilo que a gente não consegue estar enxergando, né? Assim, de forma clara com relação a gente. São aquelas nossas sombras que a gente não tem acesso, que a gente não consegue enxergar. Então, essa talvez seja a sua maior fraqueza, tá? Talvez estar lidando com as suas sombras, com coisas que você... É esse enxergar do eremita, talvez seja isso. Acessar algumas informações, estar se conhecendo melhor, pode ser a sua maior fraqueza. Conhecer essa parte de você que talvez para você fosse oculta. Tá tendo clarezas com relação a algumas. Pode ser comportamentos seus, ou, como é que eu posso falar? Sentimentos, né? Que talvez você não... Ou esse lado de você não se conhecer tão grande, ou não se conhecer de uma forma mais clara, mais específica. É como se acessar essa informação para você fosse te trazer um pouco de confusão, porque eu tenho os enamorados aqui do lado. Então pode te deixar em dúvida algumas coisas que podem estar, eu vou falar, trazendo a clareza para você.
Porque, assim, aqui são coisas que estão ocultas, que você não tem muita clareza, né? Podem ser situações que podem te deixar em dúvida. Isso pode estar mexendo muito com a sua parte emocional, tá bom? Aqui, eu diria muito que para algumas pessoas pode ter essa questão de talvez ficar em dúvida em ouvir a intuição, tá? A sua maior fraqueza talvez vai ter essa questão de não estar sabendo lidar com essa sua luz, né? Que pode estar assim, você tá, porque que nem eu disse, é um ano que vai estar trazendo isso pra gente. Então você pode ficar um pouco balançado, um pouco bagunçado emocionalmente, em dúvida, talvez para tomar decisões. Isso pode vir. Eu vou estar dizendo isso, mas sabe quando a gente pode se auto-sabotar? Então tá um pouco de tomar um pouco de cuidado com essa parte emocional, tá bom? Assim, tá? E o que eu disse? Cuidado com a intuição. Cuidado para que vocês não confundam intuição com neura, tá? Então tente, tá bom? Tá se equilibrando emocionalmente de alguma forma, tá? E não tentar enxergar essas partes mais ocultas, quando a gente acessa sobre a gente, eu que o diga, gente, é conflituoso, é difícil de estar entendendo, é difícil de estar aceitando, tá bom? E uma coisa eu digo, assim, a espiritualidade sempre encaminha, gente, pra que a gente consiga estar acessando, né? Ou tá tendo clareza com relação a isso. Eu vou falar uma coisa que eu falo sempre, e eu uso isso pra mim, tá? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se alguma informação, ou você vai ter acesso, ou está descobrindo algo para você que pode estar trazendo uma mudança significativa para sua vida, ou seja, essa questão, eu quero ser... Gente, eu tô coçando meu nariz porque eu tô com alguma alergia, meu nariz tá coçando o dia inteiro. Eu quero ser o meu próprio, por exemplo, o meu próprio patrão. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu preciso fazer uma mudança aí de carreira. Eu quero fazer uma transição de carreira, um exemplo, na minha vida. E eu tô em dúvida. Eu fico inseguro, porque a lua fala de insegurança, né? Fala de instabilidade emocional. É aquele momento em que eu me sinto muito confuso, muito conflituoso, né? Então, assim, se a espiritualidade te traz essa informação, se ela te traz uma luz, se algo chega até você, acredite, é porque você tá pronto para estar vivendo essa nova etapa, essa nova jornada. Então não sinta medo, não se sinta confuso diante daquilo, tá bom? Cuidado com a instabilidade emocional, né? Que nem eu disse para vocês, cuidado com o medo, porque a lua fala de medo, fala de insegurança, tá bom? Então tenha um pouco de cuidado com isso para que vocês não venham se sabotando, tá bom? As oportunidades. Eu tenho um Hierophante. Para algumas pessoas, já vou entrar nisso daqui, que foi uma das primeiras coisas que eu vi, que eu pensei nisso quando eu vi a carta do Hierophante, tá bom? Para algumas pessoas pode falar de casamento, né? De constituição de família, tá bom? Para algumas pessoas, porque eu tenho aqui o imperador e a imperatriz, então traz o casal. Eu tenho a carta dos amantes, né? Que as pessoas vão falar, mas você tem a lua. A gente vai estar falando disso aqui também. Mas para algumas pessoas pode estar trazendo. Eu nem vou me basear tanto pelas duas cartas aqui de cima. Já me saiu aqui o 2 de copas, que fala de parcerias, né? Então, para algumas pessoas pode estar trazendo, sim, tá? Alguma nova oportunidade que pode estar surgindo aí. Para quem, por exemplo, namora, então pode existir a oportunidade de um casamento, tá? Dentro dessa parceria. Ou vocês virem firmando um laço maior de compromisso. Ou para quem tá solteiro, pode estar conhecendo alguém, uma nova aliança, né? Uma nova parceria aí pode estar chegando na vida de vocês, tá bom? E isso pode sim, tá? Para algumas pessoas como é que fala, né? Tá resultando num compromisso mais sério, mais duradouro, tá bom? Que até porque eu tenho 10 de ouros aqui também, então tá falando sobre isso, sobre essa segurança, né? Então, para algumas pessoas pode ser isso, tá? Pode estar falando sim de alguma coisa dentro desse âmbito.
Aqui eu não vou negar que pode estar trazendo, que eu disse, para algumas pessoas pode trazer alguma oportunidade, pode ser de cunho de carreira dentro do âmbito familiar. Então, estar constituindo algo ou chegando a alguma nova oportunidade. Eu vou falar de, não é trabalho, mas de alguma parceria dentro desse âmbito familiar. Para algumas pessoas, eu vou dizer isso porque eu senti isso aqui, tá? Alguma questão com relação a essa parte espiritual, tá? Eu vou estar falando isso. Alguma nova parceria de âmbito familiar, de âmbito espiritual, tá? Para algumas pessoas, sim. Algum novo caminho espiritual para algumas pessoas. Pode estar surgindo alguma luz aí dentro dessa área espiritual para vocês. Tá? Até porque eu tenho 9 de ouros. É como se algum novo caminho pudesse vir se abrindo, que vai fazer você, como se isso fosse fazer você colher bons frutos, tá? Dentro de alguma nova aliança, alguma nova parceria, alguma nova visão que vocês podem estar tendo aí, tá? Ou vocês virem se comprometendo de uma forma mais firme com a espiritualidade. Isso pode estar trazendo, vou falar bons frutos, mas bons resultados para vocês. Aqui é como se vocês tivessem, eu acho que eu entendi também. Não é só, aqui eu vejo mais uma questão. Pode estar surgindo um novo caminho para vocês, mas é como se vocês precisassem se comprometer mais, ou vocês viessem se comprometendo de uma forma mais segura com a espiritualidade, ou se sentindo mais seguros perante a espiritualidade, tá bom? Aqui eu vejo, o que eu senti, tá? Uma oportunidade de algum tipo de resolução, tá? Diante de alguma situação do âmbito familiar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguma coisa aqui, tá? É porque eu tô sentindo uma coisa aqui, mas eu quero ter certeza do que eu vou falar. Clarifica pra mim essa carta aqui do Hierophante com relação às oportunidades. Carta da criança. É mais ou menos isso mesmo. Como eu disse, alguma resolução dentro do campo familiar. Se você tá passando por pode ser, como é que fala, mulher? Não é bloqueio, mas algumas... Não é bloqueios, ai meu Deus. Como é que se chama, mulher? Prejuízos. Por problemas, é melhor, tá? Por algum problema dentro do âmbito familiar. Pode ser situações, assim, como é que eu posso falar? Não é só de bloqueio. Ai, meu Deus, é que fugiu a palavra. Mas problemas, pode estar trazendo essa resolução para quem tá com muitos problemas dentro da família, tá? Se for de ordem jurídica, tá? Para algumas pessoas, pode estar trazendo soluções para vocês. É como se trouxesse resoluções desses bloqueios ou desses problemas dentro de âmbito familiar. Como se trouxesse uma renovação para essa parte da família, tá? Para algumas pessoas, não tem jeito. Eu falei de casamento, a gente tem a imperatriz aqui. Para algumas pessoas, eu tenho a carta da criança. Carta da família, que o Hierophante, para algumas pessoas pode estar trazendo aí nascimentos dentro da família. Pode estar trazendo crianças, tá? Novas crianças aí, tá? Pra dentro desse lado. Pode ter nascimentos, né, de crianças. Mas eu vejo isso como se a família tivesse uma oportunidade, um novo início. Como é que eu posso falar, mulher? Eu vou falar renovação, tá? Como se isso fosse trazer alguma renovação. Para algumas pessoas, nessa questão de criança, pode ser algum ancestral familiar, tá? Que pode estar retornando para a vida dessa família, tá bom? Eu vejo muito isso aqui, tá bom? Para algumas pessoas aqui, gente, tem essa questão de família aqui. Como se fosse a constituição de um seio familiar. Pode estar falando de filhos, inclusive, tá bom? De maternidade para algumas pessoas aqui dentro desse ano, tá?
As oportunidades é como se a gente não tivesse controle, que nem eu falei pra vocês, tá? São áreas da nossa vida que a gente não tem como estar controlando. A força e a fraqueza a gente tem, então depende da gente, a gente tá lidando com essas oportunidades. Agora, as oportunidades e as ameaças, a gente não tem muito controle. Mas como já tá saindo aqui, então são coisas que a gente pode estar tentando controlar. Aí você falou, Thaís, mas como é que eu vou controlar essa questão? Bom, se você não quer ser mãe, né, e você vê que você sofre essa ameaça, então se cuide para não ser, né? Então, tipo, se você tem algum problema familiar, né, você vai ter essa oportunidade de estar resolvendo. Você não vai ter controle, mas vai existir essa oportunidade. Então, talvez você tá usando a sua força, né? E a sua fraqueza que você consegue estar aqui lidando para tá tirando esses bloqueios familiares. Porque para algumas pessoas pode ser essa questão de indecisão, de dúvidas. Para algumas pessoas pode ser essa questão emocional que pode trazer bloqueios para dentro, né? Da parte familiar. Então, eu vejo essa questão aqui, tá? Eu vejo aqui para a parte da família, é um ano de resoluções. Eu vejo como se fosse finalizações de bloqueios, ou novos renascimentos, ou novas oportunidades de trazer uma renovação para dentro do âmbito familiar, tá? Eu vejo muito com relação a isso aqui. As ameaças, a gente trouxe a carta da força. Então, o que eu vou estar falando? Tente controlar os seus instintos. Tá? Tente controlar essa fera interior. Seja os seus medos, tá? Então, aqui eu tenho 7 de paus, tá? Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui é a carta da força. E aqui eu tenho 7 de paus, que fala de proteção. Então, é um ano, tá? Que eu diria assim, tente se proteger. Então, sabe quando as pessoas sabem o nosso ponto fraco? Então, tente de alguma forma tá lidando, controlando essa força, tá? E venha se protegendo para que isso não venha te prejudicando. Então, o que eu diria? Cuidado com a língua aqui, a maneira de se expressar. Cuidado se você é uma pessoa estourada. Então, tente se controlar. Porque todas essas oportunidades boas que podem estar chegando aqui para vocês, tá bom? Vocês podem de alguma forma estar deixando tudo isso se perder exatamente por não estar conseguindo lidar com a sua personalidade, porque aqui tem muito a ver com a personalidade. Ou podem ser pessoas ou assim que nem autoritárias que podem de alguma forma estar usando da força com relação a vocês. Pode ser dentro de trabalho, pode ser dentro de campo afetivo, para quem vive relacionamento, por exemplo, um relacionamento abusivo. Tente assim, como é que eu posso falar para vocês? Tente se controlar de alguma forma, mas não deixe ser controlado. Entenderam? Não deixem que os seus medos te controlem, as suas neuras te controlem, a dúvida te controle, o ego te controle, né? A vaidade e o orgulho se torne um obstáculo no seu caminho. Aqui eu tenho a temperança, que eu diria para vocês, é o equilíbrio, é a paciência, né? Então, tentem ser pacientes, abusar dessa paciência dentro de 2025, tá? Para que essas oportunidades, novas alianças, novas parcerias, é um ano de parceria para vocês aqui, tá bom? Novas parcerias. Então, é isso, tá? Tente controlar essa fera interior que existe dentro de vocês e tente controlar, né, esses ímpetos, mas que podem vir te prejudicando, mas também não deixe de ser controlado dentro de 2025. Seja o líder da sua própria vida, tá? No financeiro, aqui o que eu vou dizer pra vocês? Tem muito aqui dessa questão da imaturidade por estar lidando com o dinheiro. Então, aqui eu diria para lidar com o dinheiro de uma forma madura. Os obstáculos que vocês podem estar passando vai ter muito com essa questão de não saber lidar com o dinheiro. Aqui, tá? Para algumas pessoas, esses problemas emocionais podem estar trazendo, eu vou falar prejuízos, mas podem estar trazendo problemas para vocês dentro desse âmbito financeiro, tá bom? Então, assim, a maior dica que eu daria aqui para vocês, controle as emoções de vocês, tá bom? Não tente gastar de forma
impulsiva, então pelas emoções. Isso aqui vai pedir um controle emocional. Eu vou estar dizendo isso. Ah, eu tô me sentindo frustrada, então eu vou gastar. Não faça isso, tá bom? Aqui eu diria isso. E não vou deixar de dizer que para o financeiro vem boas notícias para vocês também, tá bom? Vem boas notícias para esse âmbito financeiro. Eu diria muito que é um ano, tem tudo para ser um ano de conquistas, até porque para a carreira eu tenho 10 de ouros aqui do lado do pajem de copas. Então vem boas notícias para vocês dentro desse âmbito financeiro, mas vai depender muito, que nem eu disse, de como vocês vão lidar com as situações durante o ano, né? Eu vou ficar aqui mergulhado nos meus sentimentos, gastando à torta direito, trazendo problemas, arrumando briga. É obviamente que minha vida não vai andar. Mas tem de tudo para que boas notícias dentro para essa área estejam chegando para vocês. E não lidem com dinheiro de forma imatura. Para a carreira eu não preciso dizer nada. Eu tenho 10 de ouros. É o ápice da estabilidade na vida de vocês ou dentro da carreira. Para quem pensa em trazer, porque aqui eu tenho a carta da criança que fala também de renovação. Então, isso tem de tudo para estar se consolidando e trazendo sucesso para vocês dentro disso que vocês vão estar empreendendo, se vocês souberem lidar com as coisas, tá bom? É um ano de novas ideias. Dar vazão às ideias, porque eu tenho Imperatriz aqui, tá? Então, eu diria isso para vocês, tá? Então, assim, para quem trabalha numa empresa que não diz, tem boas notícias com relação à sua parte financeira, pode estar chegando novas oportunidades, novas maneiras de empreender, ou pode ser uma promoção, enfim, alguma coisa vai vir que vai estar ajudando vocês dentro dessa área financeira de vocês. Mas tome cuidado, tá? Para não estar lidando de forma imatura com o dinheiro. Na carreira, que eu disse, a gente tem aqui o 10 de ouros, do lado eu tenho 9 de ouros, 10 e 9. Então, assim, você vai estar colhendo frutos aí dentro do que você executa, se você souber estar lidando com as situações. Tem tudo para ser um ano de segurança material e de prosperidade para vocês, tá bom? O ápice da prosperidade. E eu não vou negar, né, gente, que eu falei dessa questão de casamento. Olha a família aqui, ó. Tem até o cachorro, gente. Para algumas pessoas tem essa questão. As crianças aqui, tá? Ó. A Imperatriz tá grávida. Gente, não tem como, né? Porque aqui, eu não sei se ela tá grávida, a Imperatriz aqui. Em alguns tarôs traz, em outros não. Esse daqui não traz, né? Mas eu já trouxe aqui, né, dos Videntes da Luz, que é o Light Seers. Cadê a Imperatriz aqui? Pra vocês estarem vendo que eu não tô mentindo pra vocês. Olha ela aqui, ó. A Imperatriz aqui. Olha ela grávida. Tá vendo? Então, por isso que eu disse pra vocês. Pra quem não quiser, tente se proteger. Se proteger, olha aqui, ó. A espiritual, como eu já disse bastante aqui, a gente tem o 9 de ouros. Então, eu vejo um ano de colheita, de prosperidade, tá? Como se você viesse aquilo que você veio trabalhando aí dentro da sua área espiritual, tem tudo para te proporcionar uma boa colheita dentro de 2025. Se você não colheu, não plantou coisas boas, é obviamente que você não vai colher coisas boas. Então, que nem eu disse, tá? É um ano pra gente estar, como é que fala? Refletindo sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente quer pra nossa vida, tá bom? Então, eu vejo um ano de colheita diante daquilo que você veio plantando. Eu falei isso desde o começo pra vocês, tá? Então, você vai colher, eu vejo, Thaís, tá? Tem tudo pra vocês colherem coisas boas aqui, tá? Que eu não vejo cartas ruins, tá? Mas pode ser a chegada de novas oportunidades. Como eu disse, que vai ter para algumas pessoas dentro dessa área espiritual. Isso tem tudo para te trazer, como é que eu posso falar? Não é só uma boa colheita. Que é o ano da colheita, eu falei do começo, né? O ano da colheita, uma boa colheita. Mas sabe quando vai te gerar novas oportunidades para que você esteja alcançando seus objetivos. É como se a espiritualidade fosse te dar esse suporte. Eu vejo assim de alguma forma. Mas que nem eu disse, né? Se eu fiz cagada o ano passado inteiro, eu só vou colher as cagadas que eu criei do ano passado e que eu venho criando na minha vida. Mas vai surgir essa nova oportunidade de estar lidando com as coisas de uma outra forma, tá bom? No amor, eu tenho 7 de paus. Eu vejo um ano. Eu vou dizer isso porque foi o que eu senti desde o começo. E eu vou falar isso nesse âmbito total. Proteja a sua vida. Em que sentido? Não abra a sua vida de alguma forma, tá bom? Cuidado com o que você fala.
Proteja o seu amor. Para quem tiver aí dentro de um relacionamento, tente proteger seu relacionamento, tá? Seja de você próprio, eu vou estar falando isso, diante dessa instabilidade emocional, tá? Que é a sua maior fraqueza, tá bom? Tente proteger dentro desses ímpetos que você pode ter diante da sua personalidade, tá bom? E o que mais que eu vou dizer? Tente proteger, eu vou dizer isso porque me veio, da inveja, do olho de fora das outras pessoas, tá? Guarde o relacionamento, o seu relacionamento pra você. Pra quem puder tá conhecendo esse novo amor, eu vou dar uma dica, mantenha em segredo. Não diga, não abra, não exponha durante o tempo. Tente manter isso de uma forma mais secreta, tá bom? Tá? Para algumas pessoas que podem estar se relacionando dentro de triângulos amorosos, o que eu vou dizer para vocês, tá bom? Aqui, tá? A situação vai manter em segredo, tá? Vai se manter protegida. Vocês entenderam da forma como eu estou falando. Porque aqui o imperador com a imperatriz, ele é casado, ele não tem tendência a se separar. Eu tenho aqui os amantes, eu tenho aqui a carta da lua, as coisas vão se manter ocultas, tá bom? Tem de tudo para essa pessoa estar ainda dentro desse relacionamento, pelos filhos, pela base que ele tem, ele não vai largar essa base, tá bom? Vai manter essa parceria na vida dele. E aqui, não é que não tenha sentimentos por você, porém, ele vai manter as coisas como estão, tá bom? Na segurança do lar dele. Então, as coisas vão se manter assim. E pra você que vai ter essa oportunidade, né, de estar, se tiver conhecendo... Gente, nem que seja um crush, tá? Esse início dessa comunicação, né? Que vai te trazer amor, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer boas notícias dentro, né, dessa área, né? Que eu vou estar dizendo isso pra vocês. Cara, não conte, não abra, sabe? Não ouça a sua intuição, tá? Seja o seu melhor amigo, tente guardar mais segredo, tente proteger o seu relacionamento, ou seus relacionamentos amorosos, seus relacionamentos de família, não só pra essa parte de amor, tá? Os problemas que você passar dentro da sua família, tente manter entre você e seu marido, mantenha em segredo, não saia espalhando, tá bom, para as pessoas. Tente manter isso mais dentro desse núcleo familiar, porque o que eu vejo, você vai estar conseguindo vencer os obstáculos, mas eu vejo que é dentro do âmbito familiar, dentro desse seio. Então, com as pessoas que compõem o seio familiar, não vai ser fora, não é um fator externo. Então, tente manter isso dentro do seu seio familiar, tá bom? E venha protegendo isso que pode estar. Porque a gente tem o imperador, não é qualquer um que vai estar chegando na sua vida aí de alguma forma, tá? Para algumas pessoas pode falar de uma pessoa que já tem a vida bem estruturada financeiramente, por exemplo, você entendeu? Não é para todo mundo, mas se não é, é uma pessoa que tem esse foco em crescer, em progredir, vocês entenderam? Então, assim, tente manter essas conquistas dentro do campo amoroso, ou de tudo dentro do seu âmbito, meio que pra você em segredo, tá bom? Não saia espalhando por aí, tá bom? É isso, tá? Não sei se vai ajudar, mas é isso. Esse daqui aqui, esse daqui aqui, esse daqui aqui. Isso é porque o vídeo só ia durar 1 hora. Ai, Jesus. Mas vamos lá. Pra opção número 2, deixa eu estar anotando aqui. 50 o quê? 58. 58, 56. Deixa eu ver. Deu uns 40 minutos, né? A primeira opção. Deixa eu... Começa por qual é, mulher? Por esse daqui. Já troquei a pedra? Não, né? Não. Uma pedrinha pirita. Aqui se conectou com a pirita. Quais são, né, as forças que vão reger os consulentes que se conectaram com a pirita? Eita, mulher, vai cair a mesma carta. Será que eu tenho que trocar de baralho? Não dá, velho. Vai do mesmo campo, gente.
Vai, a sorte. O sol, agora sim, que às vezes sou eu que não estudo direito. O sol, as fraquezas. Tchau. As oportunidades. A morte. As ameaças. Eita, o mundo. A gente tá falando de finalizações aqui, né? Algumas pessoas. Eita, a roda da fortuna. Ah, foi isso mesmo que eu dizia. Eu já delei mais. Eu começo a ver as cartas aqui, coisa ficar meio eita. Aqui pra financeiro, né? Carreira espiritual e amor. Financeiro. 10 espadas. Carreira. Cavaleiro de ouros. Espiritual. O as de copas. Que como não virou, eu vou deixar, tá? Pra amor. Seis de... Pausa. Ai, Deus. Eu tô aqui, 6 de ouros, tá? 6 de paus. 6 de paus, cavaleiro de ouros e 10 de espadas. Rainha de ouros. Aqui, qual é o arcano? Eu tô regendo eles dentro do ano. Julgamento. Caraca. E é o que eu tava vendo aqui mesmo. O mundo 2 vezes, gente. O mundo 2 vezes. 2 vezes. Aqui não tem como, tá? Para algumas pessoas vai ser muito marcado por finalizações de ciclos aqui, tá bom? Vou tá com... Eu vejo muito tá sendo tirado da sua vida que ele precisa tirar. Tá? O arcano, a gente vem no arcano do julgamento. Ou melhor, é o ano da colheita. É o ano que você vai ser julgado. Vamos dizer assim. Não deixa de ser. Porque o julgamento não deixa de falar de colheita, né? A gente colhe o que a gente planta na nossa vida. Então, é o ano da colheita, literalmente. Então, aqui, ó, um exemplo. Vou estar mostrando essa carta, que eu até acho ela melhor do que a outra. Vocês podem ver que a trombeta divina tá tocando aqui. E os mortos ressaindo das tumbas, né? Aqui eles estão como se eles tivessem saído da tumba, diante desse chamado, dessa trombeta que tá tocando aqui. O que eu diria? É a vida te chamando para um renascimento. Para muitas pessoas aqui dentro dessa opção, vai ser a oportunidade de renascer. É o ano número 9, né, gente? Que nem eu disse para vocês. São recomeços na nossa vida. Aqui são pessoas que vão ter essa oportunidade de estarem renascendo de alguma forma. E aqui eu falei essa questão de ser julgada, porque isso vai estar batendo muito na sua porta. Vai ser aquela questão, sabe quando diante, pode ser para muitas pessoas, desse ciclo repetitivo na sua vida. Podem ser pessoas que vêm passando por altos e baixos, por ciclos que se repetem, por situações que se repetem. Vocês vão ter esse start. Por quê? Eu tenho a carta do sol na força. É como se você viesse de alguma forma enxergando alguma verdade, ou tendo clareza diante das situações na sua vida.
E você vai encontrar essa oportunidade de estar se renascendo. É como se você desse um basta na sua vida. Eu não quero mais passar por isso que eu tô passando, por esses ciclos que se repetem. É uma oportunidade de estar renascendo diante da vida. É um novo recomeço para algumas pessoas aqui, tá? Esse ano vai ser marcado por isso, por essa nova oportunidade de estar mudando, se direcionando. Por mais que essa colheita ou esse julgamento aqui não seja, talvez você não olhe ele de uma forma positiva, mas ele vai trazer a luz para o seu caminho, de alguma forma. Alguma verdade vai estar vindo para você, alguma luz, alguma situação vai ser iluminada para você. Eu vou estar dizendo isso. Se conhecer dói, mas é a luz do nosso caminho. É aquilo que nos coloca de volta à luz. Porque o que acontece? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho sol na força. É a clareza. E eu tenho aqui, no meu ponto de fraqueza, o diabo. O diabo fala tudo aquilo que é da matéria, né? O sol pode estar falando dessa iluminação divina. Talvez uma luz perante a espiritualidade. Para que você venha, de alguma forma, vencendo isso que está muito ligado à matéria para você. Pode estar falando de, sei lá, porque aqui no financeiro eu vejo 10 de ouros. Então pode ser 10 de ouros, 10 de espadas. Podem ser pessoas que tenham passado por dificuldades financeiras. É o fim dessa jornada. Então pode ser essa questão, eu vou estar falando aqui para vocês o que pode estar gerando, tá? Mas aqui eu diria isso para algumas pessoas. É o fim desse ciclo. A gente tá no 10. É o fim desse ciclo. Disso que tá te trazendo dor, por exemplo, para essa área financeira. Para quem pode estar passando por escassez financeira, alguma situação, alguma coisa nesse sentido. Então, é o fim de um ciclo. São pessoas que podem estar vivendo fins de ciclos aqui, tá? Então, é o fim de uma jornada pro começo de um novo. Tá bom? Aqui é um renascimento, eu vejo para muitas pessoas, tá? Eu tenho o mundo 2 vezes aqui, fala de final de ciclo mesmo, tá? Sua força vem no sol. Então aqui, eu vou dizer mais, você vai ter clareza com relação à sua força perante a vida. E você vai ter essa oportunidade, essa força para estar vencendo tudo isso aqui, que pode ser do diabo que vem atrapalhando a sua vida. Então, no que eu vou dizer? Para algumas pessoas, você pretende vencer um vício, você vai ter força para isso, né? Ou vai ter essa oportunidade, ou vai ter a força suficiente. Se você quer sair de um relacionamento tóxico, você vai ter essa oportunidade desse renascimento. Se você tem uma questão, eu vou dizer, sei lá, vive uma traição, não consegue se liberar disso, é o fim de um ciclo, você vai estar saindo disso. Diante dessa dor, disso que pode, para quem tem a questão de apego com relação a alguma situação, não consegue se libertar, você vai ter força para estar saindo disso. Então, tudo aquilo que pode estar mexendo com esse seu lado mais carnal, obscuro, porque o diabo, ele é tudo isso que ele, eu vou dizer isso, tudo que domina essa nossa parte da matéria, entendeu? Então, são os vícios, é a vaidade, é o sexo, né? Que seria a luxúria, né? Então, tem muito com relação a isso, tá? Então, é a primeira coisa que eu bati o olho aqui, tá? Aqui eu vejo pessoas que vão estar ganhando, de alguma forma, uma nova luz. Ou vão estar enxergando uma luz, que a sua maior força vai estar com relação a isso. Como eu vou dizer, mas aqui são pessoas que podem estar indo de encontro com a verdade. De alguma forma, essa verdade que pode estar vindo para vocês, essa luz que pode estar iluminando vocês dentro de 2025, é como se isso fosse ser a sua maior força dentro de 2025. Eu falo da verdade porque eu vejo essa trombeta aqui tocando, eu só consigo enxergar isso. Como se você despertasse para algo. Pode estar saindo da lua, tá entrando nesse sol. Né? Para algumas pessoas pode ser isso. Se você tinha problemas de ordem emocional, então pode estar falando do equilíbrio. A sua maior força talvez seja encontrar um equilíbrio entre isso que pode estar te trazendo prejuízos de âmbito material para algumas pessoas, porque eu tenho a rainha de ouros aqui, tá? Então pode ser isso também para algumas pessoas.
Pode ser esses ciclos repetitivos. Então, você está encontrando uma maneira de sair desses altos e baixos da sua vida, né? Aqui, que eu falei, tem essa questão do equilíbrio, né? Então, tem muito a ver com isso. Eu vejo muito com clareza espiritual. Eu não sei porque eu bato olhando nessa carta e eu tô vendo isso. De alguma forma, é como se você, e eu vou dizer mais, você vai ter essa questão de se sentir realizado perante a esse renascimento. Tem tudo para vir iluminando a sua vida, trazendo um novo ar para sua vida, sua maior força. E eu digo que sem essa clareza, talvez seja clareza com relação àquilo que você precisa enxergar, tá bom? Tem muito isso aqui, tá? Aqui eu vou dizer que tem essa questão do ego, porque tem, né? Tem essa questão da vaidade aqui também. Só que de alguma forma isso vai ser a sua força. Para quem passa por um relacionamento abusivo, talvez se enxergar como essa força, ou enxergar essa luz, ou enxergar esse potencial em você, vai ser a sua maior força. Vai ser o ego, vai ser a vaidade, mas a vaidade no sentido do quê? Eu não mereço estar vivendo essa situação. Eu não quero mais viver a situação. Eu mereço coisa melhor na minha vida. Eu sou a rainha de ouros na minha vida. Eu tenho o potencial de estar alcançando algo muito maior. Foi como eu coloquei aquela frase, né, de Mamãe Iemanjá. Eu vou falar de bobeira aqui, 5 minutos só. Se eu tenho a possibilidade de ter um oceano de emoções na minha frente, por que eu vou estar nadando numa poça d'água? Eu tenho esse potencial de ser algo muito maior na minha vida. Então, esse ego, essa vaidade, vai ser a minha força para estar saindo dessa situação. Vocês entenderam? Então, tem isso aqui, tá? É isso que eu tô enxergando. E é mesmo, é o potencial de se abrir para algo novo. Mas talvez se amar, um novo olhar com relação a você. Como você vai se enxergar. Para algumas pessoas eu tô sentindo muito com relação a isso. A sua maior força vai ser esse potencial que você vai enxergar dentro de você, tá bom? A sua fraqueza a gente vem com o diabo, tá? Então, assim, ao mesmo tempo que eu disse a questão da vaidade, ela também pode ser a sua fraqueza. No sentido do que eu não estou feliz nessa situação, mas como as pessoas vão ver se eu me separar, um exemplo. Ou então, se eu assumir as minhas vulnerabilidades, como as pessoas vão me olhar? Diante desse ego, talvez eu prefira estar repetindo o ciclo doloroso na minha vida do que estar virando as costas ou assumindo as vulnerabilidades que eu preciso. O que eu preciso estar iluminando, quais as sombras que eu preciso estar iluminando e enxergando dentro de mim. Aqui pode ser essa questão, tá? De resistência. Para algumas pessoas, a maior pode ser a resistência. A maior fraqueza pode ser a resistência. Ficar preso diante de uma situação, tá? Não querer se libertar dessa situação. Para algumas pessoas tem a ver. Não querer enxergar as coisas com clareza. Tentar continuar preso nessa situação que me consome. Ponto. Não querer renascer diante da vida. Não ouvir essa trombeta que tá tocando. Escutem ela, tá bom? Aqui, a oportunidade, porque você consegue dominar isso que tenta te controlar, de alguma forma, tá bom? Você tem o controle sobre a sua fraqueza. Então, tente dominar a sua fraqueza de alguma forma. E aqui, não tente resistir aos processos, tá? Que a vida pode estar trazendo essas finalizações para você aqui. Ou mudanças de ciclos, ou finais de ciclos para você. Não resista a isso, não fica pregado, não traga essa resistência, vença essa resistência, tá bom? Porque essa resistência pode ser por insegurança, ou medo de perder a segurança naquilo que você acha que tá seguro, mas que na realidade você não está, tá bom? As oportunidades. Ai, Jesus, eu trago a carta da morte, nem a carta da morte. Ou a oportunidade que eu vou ter de estar ceifando tudo aquilo que eu preciso ceifar na minha vida. É o renascimento. Gente, não tem como. Eu sinto muito.
Não dá pra falar outra coisa aqui. É a carta da morte com a carta do mundo. Então, é o processo, a oportunidade vai ser ceifar tudo aquilo que você precisa, estar finalizando os processos que você precisa. Aqui é trazer uma transformação real para sua vida. É você ver as coisas se transformando na sua vida de alguma forma. Tá bom? Aqui é a oportunidade de renascer ou de transformar essas situações que te prendem, que te seguram. Desde que seja um vício, desde que seja um comportamento, você vai ter a oportunidade de renascer, de transformar, de ceifar essas situações na sua vida. Aqui, gente, não tem jeito. Pra quem tava vendo a vida muito parada, estagnada, sua vida pode estar tendo assim, ó, sabe? Tipo, porque eu tenho julgamento. Pode ser que alguns acontecimentos inesperados significam. Inclusive, pode estar acontecendo na vida de vocês. Pode estar acontecendo, possa vir a acontecer, tá? Sim, finalizações rápidas, encerramentos de ciclos, essas coisas podem estar acontecendo, tá? Aí pra vocês, tá? É a oportunidade de transformar aquilo que precisa ser transformado, tá? Aqui nas ameaças, aqui eu tenho a carta do mundo. O que eu vou dizer pra vocês? Essa resistência à mudança pode ser a sua maior ameaça dentro da sua vida. Porque você precisa de uma transformação, precisa de que algumas transformações ou algumas mudanças venham acontecendo, porque a carta da Roda da Fortuna fala de mudança. Então, pode ser pessoas que resistem a mudanças. E isso vai ser a maior ameaça para você. É necessário algumas mudanças aqui de comportamento, de atitude, enfim, o que quer que seja. E a maior ameaça vai ser você não querer se abrir para esse recomeço, ou para essas finalizações, ou para essas. Como é que se diz? Lateralizações. Para essas. Mulher, tem um nome, me ajuda aí, que já tá subindo as palavras. Para essas finalizações, obrigada. Para essas finalizações que precisam acontecer na sua vida. Tá bom? Aqui eu nem abri, né? Deixa eu ver o que tem aqui. O louco. Ah, gente, não tem como. O mundo com o louco. Ah, tem. E eu tenho aqui quem? O julgamento, né? Tá até coçando a minha cara já. O mundo fala de fim de um ciclo. Olha quem vem logo depois. Gente, é perfeito isso. Porque aqui é o último arcano maior do tarô e aqui é o primeiro. O que eu disse? Para todo final de ciclo, uma nova jornada começa. Aqui é o louco. É a oportunidade de começar algo do zero. Começar uma nova história na sua vida. Um novo começo na sua vida. Uma nova jornada na sua vida. Diante das bagagens que você já traz com você. A oportunidade de renascer na sua vida. E você vai ter ajuda. Você não vai estar sozinho para esse novo recomeço. Não vai mesmo. Porque aqui eu tenho a estrela. Eu tenho o diabo de novo aqui embaixo, gente. Eu tenho a estrela. Então, de alguma forma, a sua ancestralidade, seus guias espirituais, a espiritualidade vai estar guiando vocês de alguma forma, vai estar ajudando. Sozinho vocês não vêm, porque ninguém vem para essa vida sozinho nessa jornada. Então não tenha medo, tá? E não resistam a essas mudanças que precisam acontecer aqui, tá? Aqui, tentem não se sentirem, porque eu já tinha visto isso aqui e eu vou estar falando, tá? Tentem não se sentir. Como é que é, mulher, quando a gente fala? Sabe aquela sensação? Tentem não reclamar aqui diante das coisas. Se vocês veem que as coisas não estão saindo da forma como vocês querem, tá? Porque aqui podem ser pessoas que possam vir se sentindo sozinhas, né? Ou terem essa sensação de não se sentirem. Podem ser pessoas que sofram com essa tendência. Sabe quando você se sente só? Você não se sente completo. Pessoas que podem estar presas em situações porque sentem um vazio existencial. Só que não é dentro dessa situação que você vai se sentir completo. Não vai ser dentro dessa situação. Essa completude, essa segurança, você só vai encontrar dentro de você. Não fique dentro
de um relacionamento falido, porque você não consegue se sentir completa sozinha. Nessa vida, a gente vem sozinha, né? Só com as nossas bagagens e aqui com os nossos guias espirituais que vão estar acompanhando a gente durante essa jornada. De resto, gente, a gente nasce sozinho e morre sozinha, né? Então, tente a se sentir completo com o que você é. Não deixe que essa sombra venha dominando. E não deixe que ela te prenda. Não fique resistente a essa mudança, tá bom? É o que eu sinto aqui. Ai, gente, vou ser cancelada daqui a pouco. Aqui, porque eu não falo, né? Eu falo o que eu tenho que falar, gente. Eu tô falando o que tá saindo aqui. No financeiro, que eu disse pra vocês, pode estar falando de final de ciclo também. Pra quem tá aí passando por problemas financeiros, né? É a dor do fim, né? Ou o fim da dor para algumas pessoas. Então, pode trazer um renascimento, tá? Aí, uma mudança de ciclo ou mudanças, né? Vou falar de mudanças que vão ser algo mais positivos, porque eu tenho a roda da fortuna aqui. Aqui eu tenho a rainha de ouro, gente. Então, vai estar falando de uma maior estabilidade, de alguma mudança que vai trazer aí uma maior estabilidade para vocês dentro desse âmbito financeiro, tá bom? Pode ser que as coisas não sejam tão rápidas, mas elas vão estar mudando de uma forma crescente na sua vida. Então, assim, amanhã você vai receber o aumento de 200 mil reais na sua empresa. Não vai. Talvez as coisas sejam um pouco mais demoradas, mas elas estão caminhando para essa estabilidade, tá? Mas, assim, a parte principal, se você estava passando por um perrengue muito grande, a tendência é que isso esteja se finalizando, tá? Esteja num processo final, que as coisas venham mudando aí e as coisas comecem a caminhar para esse progresso, tá bom? Para vocês aí. Para a carreira, que nem eu disse, tá vindo essa questão dessa estabilidade aí, então pode estar trazendo alguma mudança para vocês nessa parte de carreira, que pode estar trazendo essa mudança dentro da parte financeira, né, para muitas pessoas. Isso talvez não esteja sendo tão rápido como você deseja, ou você não veja essa mudança de forma muito rápida, mas isso vai estar acontecendo. E para um progresso bacana, porque assim, a gente vem aprendendo dentro da espiritualidade que devagar também é pressa. Então as coisas vão ir ali, o que eu posso dizer para vocês? Vão caminhar conforme elas precisam caminhar, mas elas vão estar caminhando para um progresso mais consolidado. Então, como é que uma seguro para algo mais seguro de uma forma mais consolidada? Não vai ser aquilo tipo que não vai te trazer segurança de alguma forma. Vai ser para uma estabilidade bacana, aquilo que vai te trazer uma estabilidade legal, tá bom? No espiritual. Gente, eu não aguento essas coisas. Eu tenho um as de copas. É o transbordar do amor. É um novo começo. Por que eu digo um novo começo? Talvez seja a sua fé, né? Ali, você consolidando essa fé. Ou seja, exatamente essa oportunidade de renascimento. É como se alguém lá de cima, eu vou dizer isso, te transferisse todo esse amor. Como se de alguma forma você fosse amado perante a espiritualidade, né? E esse transbordar de amor vai surgir sobre você. É a oportunidade de você estar recomeçando a sua vida. E essa jornada espiritual também. Quando eu falo, gente, de jornada espiritual, não tem a ver você estar se encontrando dentro de uma doutrina, mas você está se encontrando como ser espiritual. Você está tendo clareza com relação a você, está descobrindo essas verdades com relação a você. Seja você está vencendo esses desafios, esses vícios, isso que te prende, essa resistência, é esse abrir, ou se abrir, né? Vou dizer, ou então esse novo recomeço. É como se eu vejo aqui que diante de tudo isso, seu coração transbordasse de amor, de alguma forma, ou de bons sentimentos. Eu vejo você feliz diante disso, espiritualmente, como um ser, como ser espiritual, esse ser espiritual, você como base, como você, né, ser realizado diante dessas mudanças. Porque no amor eu tenho a carta do Seis de Paus, que é a carta do sucesso, é a carta da felicidade, é a carta da realização. Para algumas pessoas pode ser o início de um novo amor,
Pode ser o amor por você mesmo. Talvez seja esse encontro com você que vai trazer, ou você se enxergar como seu verdadeiro amor, ou essa oportunidade de estar se olhando com novos olhos, que vai fazer você se sentir realizado, plena, né? Com essa segurança que você tanto busca na sua vida. E aí sim, você tá se sentindo ou encontrando um amor, porque aqui tem essa tendência de algumas pessoas a tá se abrindo para um novo amor, é o fim de um ciclo doloroso. Essa pessoa pode estar vindo de longe, ser um forasteiro, inclusive, para algumas pessoas. Tá? Ou essa pessoa ser um pouco mais lenta, tá? Mas é como se ela já estivesse no seu caminho, de alguma forma, ou tá se direcionando para você de alguma forma, tá? Talvez isso não seja algo para acontecer agora já. Como é o Cavaleiro de Ouros, eu vou chutar aí para vocês um ano, talvez esse novo amor. Para quem tá saindo de relacionamentos conturbados, precisa estar passando aí por uma renovação, né? Vai precisar se curar. Eu vou estar dizendo que eu tenho a estrela. Eu falei da parte espiritual, mas esqueci de dizer isso. A estrela é a cura, né? A estrela é a cura. É aquele momento em que a gente precisa vir se curando, se reestruturando. Aqui são pessoas que vão ter a oportunidade de se reestruturar, de se curar. Então, esse processo de cura é um processo delicado, né? E aí sim, né? Vocês estarem se abrindo para esse novo amor que vai trazer essa realização para vocês. Só que eu vejo muito aqui, e eu vou estar batendo nessa tecla, é você se amar. Aqui eu vejo esse novo começo dentro desse âmbito espiritual. Para algumas pessoas pode ser dentro de alguma vertente espiritual, tá bom? Mas eu diria aqui, tá bom? Tem muito essa questão de você tá se amando. Você tá se olhando. Você tá se sentindo realizada com você. Você está se sentindo feliz. Você se olhar com aquele olhar de vitorioso. Eu vejo isso muito, por quê, gente? Essas duas cartas pra mim me mostram muito isso. Olha isso aqui. Né? É o sucesso, é a realização, é a plena realização. É você no encontro com essa verdade, com essa luz, com essa iluminação. É como se você se sentisse realizado de alguma forma. Então, é isso que eu vejo aqui pra vocês, tá? Pra quem tá passando por essa questão dentro do campo do amor, tá bom? E essa parte espiritual eu vejo muito isso. É esse transbordar do amor, esse novo início, mas você como ser. Porque como se você tivesse essa chance de estar renascendo de alguma forma, tá? E é mesmo um novo começo, né? Como novo começo espiritual pra algumas pessoas, tá bom? Pra algumas pessoas pode ser aí dentro da finalização, dentro de alguma vertente que vocês estejam vivendo, ou dentro do que vocês estão vivendo dentro dessa parte espiritual de vocês, e vocês estarem se abrindo para algo novo. Para algumas pessoas também tem isso aqui, tá bom? E a gente tem aqui no amor, que nem eu disse, essa questão da realização, do sucesso, tem tudo aqui para vocês serem felizes dentro desse âmbito amoroso. Mas aqui eu já disse, né? O que eu acho, tá bom? O que eu sinto aqui. Para algumas pessoas pode, que nem eu disse, tá sendo o fim, né, disso, tá chegando alguém, mas eu não vejo algo tão rápido, tá bom? Eu vejo assim que ainda isso pode estar demorando, tá? Porque eu vejo aqui, porque o que que acontece? Para essa opção, vejo que são pessoas que vão estar passando por uma reviravolta na vida de alguma forma. Essa pessoa pode estar chegando para vocês, é que o Cavaleiro de Ouros, ele é lento, não é algo rápido, tá bom? Vamos ver, deixa eu tentar ver aqui. Pode ser alguém que já esteja caminhando na sua direção para essa nova oportunidade. E é tem de tudo. Se você conseguir se curar, né, aceitar esses processos, para que venha trazendo uma relação em que vai te completando de alguma forma, te trazendo essa segurança que você deseja, tá bom? Deixa eu ver aqui. Essa pessoa, para quem vai ter essa oportunidade de estar recomeçando, né? Assim, dentro do campo amoroso. Essa pessoa demora, tá chegando para ela. Que eu tenho a carta da raposa. Pode ser alguém que já pode estar observando vocês de alguma forma.
Nossa, pode estar falando o quê? De algum... Para algumas pessoas pode trazer essa conotação de algum admirador secreto. Pode ser alguém que já conheça vocês, tá? De alguma forma. Essa pessoa pode te observar, tá? De alguma forma. Para algumas pessoas podem ser amigos, o exemplo. Para algumas pessoas pode ser alguém do meio social, ou você tá conhecendo essa pessoa através de alguns amigos, de algum encontro entre os amigos. É como se essa pessoa já conhecesse você. Para algumas pessoas pode ter essa oportunidade, tá? É alguém que pode manter a admiração que sente por você de alguma forma em segredo. Assim, essa pessoa pode demorar um pouco ainda pra estar se abrindo. O que eu diria aqui pra vocês, tá? Eu não vejo que vai ser rápido mesmo, de alguma forma não, tá? Essa pessoa é como se ela estivesse esperando o momento certo pra ela estar agindo, tá? De alguma forma. Então eu vejo que essa pessoa é um pouco mais lenta, ela é um pouco mais ponderada, tá? Para algumas pessoas pode estar tendo essa oportunidade. Mesmo para quem, ou para quem tá sozinha, tá bom? Não é que esteja passando, mas tá solteiro, um exemplo, tá? Para quem tá solteiro aqui. Essa pessoa pode te conhecer, tá? Aí pode, sei lá, ter amigos em comuns. Pode estar se surgir alguma festa, alguma oportunidade de você estar saindo com alguns amigos. Pode ser a oportunidade de você estar conhecendo essa pessoa. Conhecendo, tipo, realmente. Para algumas pessoas pode ter isso, tá bom? Então, assim, ou vou dar uma dica para vocês também. Frequentem mais, assim, tentem sair mais, socializar mais. Pode fazer com que vocês venham encontrando alguém bacana. Pode ser que seja apresentado pelos amigos ou que tenha algum amigo em comum, tá bom? Então, assim, não deixe passar oportunidades de estarem socializando, tá? Vou estar dizendo isso pra vocês aqui. Pra quem tá num relacionamento, tá bom? Assim, eu vou usar essa carta de geral, tá? Só tomem cuidado com esses padrões comportamentais, ciúmes, posse, cuidado com traição, tá? Aqui. Porque quem trai, para algumas pessoas pode ter essa conotação, tá? Se pode vir descobrindo uma traição, se você é a pessoa que trai, isso pode estar sendo descoberto para algumas pessoas, tá? Então tome cuidado com relação a isso, enfim, né? Aí vocês, tá? Então tome cuidado com isso, tá? E controle esses comportamentos, como ciúme, posse, né? Essas coisas todas, para que isso não possa vir estar finalizando o relacionamento de vocês, porque tem isso aqui, tá bom? Cuidado com os altos e baixos. São pessoas aqui que podem ter essa inconstância emocional. Então tome um cuidado com um pouco de cuidado com relação a isso, tá bom? Porque aí pode estar acontecendo algum corte dentro do relacionamento para vocês, tá? Eu diria isso. Agora, para quem tá tudo ok, tá tudo certo, vê que tá tudo bem, aqui a gente tem a carta do 6 de paus. Então tem tudo para as coisas se manterem pelo menos como estão. Não vejo lá grandes mudanças, tá? Porque aqui é a carta de que você vai se sentir realizada aí dentro do que você tá bom? Assim. Mas aqui, gente, eu não vejo pessoas que estão passando por situações bacanas na vida. Aqui é como se a vida precisasse mudar de alguma forma, trazer alguma mudança, tá bom? Eu vejo isso aqui, tá? E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Próximo vídeo, vamos ver se a gente traz aí alguma coisa com relação aos próximos 15 dias, né? Que a gente tem. Vou estar trazendo alguma coisa sobre os ciclos lunares dentro de janeiro, que a gente sempre vai estar falando disso aqui, tá bom? Sobre os ciclos lunares a gente vai falar todo mês, tá? Ver o que eu posso estar trazendo aí pra vocês, alguma coisa, tá? Bacana. E aí, se eu for realmente trazer a primeira entidade que a gente vai falar aqui vai ser da dona Sete Luz, tá bom? Vamos falar dessa mulher aqui nessa vez. Aproveitar pra eu estar falando dela. Quando eu for falar da lua,
Pode ser que eu faça alguma coisa nesse sentido pra vocês, tá bom? E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Beijos, uma ótima semana e um ótimo 2025 para todos nós. Beijão.